Está de volta o Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui acompanhando todas as nossas discussões. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, o Brasil registra um número de 4.700 crianças e adolescentes na fila de espera da adoção. Mesmo quando encontram um lar, parte delas acabam sendo devolvidas por dificuldades de convivência. Esse é um ponto da adoção que é até pouco comentado, mas é mais comum do que a gente imagina. E é o que a gente vai discutir agora, aqui no Redação Novo Tempo. Para inclusive ajudar a gente a entender melhor toda essa situação, a gente recebe aqui a assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Tainá Rosa. Tudo bem, Tainá? Tudo bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser muito bom porque você lida com essas situações no seu dia a dia, no seu cotidiano, então você vai conseguir explicar para a gente direitinho todo esse processo. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos tentar explicar, para começar, meio que tecnicamente? Então, como funciona? Alguém foi habilitado, passou por um processo de habilitação para ser apto a ter uma criança adotada. Sim, Isso, cada pai vai ter o seu perfil de criança a ser adotada. sim. Como é que funciona depois? A criança, ligaram lá para o pai, olha, tem uma criança aqui para você, é o seu perfil. O que acontece a partir daí, até a gente entender como pode funcionar essa possibilidade de uma devolução? Sim. Ele e ela, né, no caso os pais são contatados a respeito da chegada da criança. Então a gente entra em contato, pede para que eles compareçam até ao fórum, para que a gente Uhum, possa passar todo o histórico da criança, apresentar a criança, né, para uhum, eles. Em seguida, eles vão até o acolhimento institucional, onde eles têm acesso, eles conhecem a criança, tem aquele primeiro contato, a primeira interação. Uhum. A partir daí, inicia-se um estágio, um período de aproximação. Então, a depender de cada juízo, né, a justiça, ou a juíza vai determinar como vai se dar esse estágio de aproximação. Ou seja, pode ser que essa criança vá para a casa já dos pais, pode ser que E tenha um momento de só ir até onde a criança isso, está. logo no início, costuma ser esse período de aproximação no próprio acolhimento. Então, Uhum, determina-se que os pais, então, compareçam até acolhimento para que possa conviver em Fazer visitas, visitas. isso. uhum, Conforme vai se estendendo essa convivência, então pode tirar do acolhimento, passa uma tarde livre num outro espaço, Uhum. depois retoma para o acolhimento. Pode, então, sair para o final de semana, com pernoites, volta para o acolhimento, uhum. até perceber se que essa criança, então, está aí no momento favorável para ir Para casa. habitar lá esse novo lar, O essa que nova é família com a casa. importante, né, gente? Porque imagina, é ali nesses primeiros momentos que vai haver uma identificação, eu penso assim, né? Tanto da criança para com os pais pretendentes e Uhum. dos pais com as crianças, né? Que eles pretendem adotar. Esse lance de levar para casa, passar um tempo, talvez longe ali do Do acolhimento, acolhimento. para ter aquela experiência de ver como é a convivência, o que também não vai determinar como vão ser os próximos dias, né? Isso, Agora, a exatamente. Tainá até disse, né? Aí, quando vai se percebendo que já houve, então muda-se a configuração e tal. Então, Sim. não existe um tempo Não, pré-determinado. não, é o tempo da criança, é o tempo da família. Cada caso vai ser um Cada caso. caso, exatamente. Ok, então aí terminou esse estágio, tá tudo resolvido, a criança vai para casa dos pais definitivamente. Não sei se a palavra definitivamente é a melhor. Então, quando a juíza considera, a partir dos laudos técnicos, né, do estudo dos profissionais, que tem sim condições dessa criança estar habitando essa família, convivendo com essa família diariamente, esse casal, ou os pretendentes, ou a pessoa habilitada, assume um tema de responsabilidade, de guarda provisória. Então, é uma guarda provisória por determinados dias, em que vai estar avaliando como que. Ah, tem E avaliação. tem uma Na avaliação. verdade, não necessariamente vão ser determinados dias, né? Podem ser determinados anos, inclusive, Sim, esse sim, processo. Nesse termo de guarda provisória tem dias específicos. Então, guarda provisória por 180 dias, por 60 dias, E vai se tem renovando. e vai se renovando. Ah, ok. Da guarda provisória vem a guarda definitiva, até ser concluído o processo de destituição do poder familiar dessa criança e poder então ser dada a adoção. Agora, entrando no ponto especificamente que a gente quer tratar aqui, onde é que cabe legalmente esse processo de pais devolverem essas crianças? A adoção ela é medida irrevogável.
Então, não cabe devolver criança. O que acontece é que no período de guarda e naquele período de estágio de convivência, ainda é possível que, avaliando-se que a criança não foi bem acolhida, não teve ali os seus direitos garantidos, não está sendo saudável para ela pertencer e conviver naquela família, pode sim novamente ser retirada deste núcleo familiar, voltar para a instituição de acolhimento a fim de garantir direitos e aí sim dá-se uma devolução. Mas na adoção mesmo, uma vez determinada a sentença de adoção, a devolução ela não acontece, ela não pode ser. Mas Então, os dados que a gente tem na reportagem da BBC Brasil, que é o nosso gancho para essa nossa discussão, que eles falam, por exemplo, que em 11 estados eles pesquisaram o caso de 172 crianças Que são devolvidas. nos últimos 5 anos que foram devolvidas. Mas então, quer dizer, não chegou no estágio definitivo da adoção, estava nesse processo que você está Sim, falando. acontece sim, infelizmente, de ter sentença judicial de adoção e as crianças serem devolvidas. Ah, então acontece. E aí Acontece. os pais vão responder judicialmente por Eles isso. respondem judicialmente por abandono de incapaz. e aí a criança volta para o poder do Estado. Volta. Mesmo que Restituição. seja uma medida irrevogável, Mesmo que seja uma o medida Estado irrevogável. vai ter que É pegar uma essa coisa criança bastante de volta, traumática né? isso, né? Porque, Bastante. obviamente, a criança que está no processo ali de adoção já passou por várias dificuldades na vida para poder estar nessa situação onde ela não está sem um responsável, né? Sim. E agora, aí passa pelo processo dessa adaptação e tudo mais, que não é um processo fácil, eu imagino. Aí tá dentro da casa e depois ainda ser... Então, existe um trauma muito grande. Eu tô lembrando agora, tempos atrás, eu vi um filme que foi, inclusive, acho que ele ganhou o Oscar ou foi indicado ao Oscar desse ano, 2017. Lion é o nome dele. E o menino, ele é adotado. Só que é uma outra realidade, não é no Brasil, né? O menino é indiano e aí ele se perde lá e é adotado por um casal de australianos. E é interessante que o casal, eles adotam 2 crianças. Um, que é o menino principal, a adoção ocorre super bem, etc. Mas o outro menino, ele começa a apresentar vários problemas. Só que apesar dos vários problemas, inclusive comportamentais, tal, que a criança apresenta, os pais seguem cuidando dele pro resto da vida. E aí é que está o grande ponto, né? Você está assumindo a criança, então agora você precisa assumir ela como um filho que você teria gerado geneticamente, vamos dizer assim. Sim, Tipo, sim. não é porque seu filho está tendo um problema psicológico, você vai abandonar a criança. Por que com a criança adotada você faria isso, né? Exatamente. O que é importante a gente estar observando nesses processos de adoção é a própria preparação desses pretendentes, né, que se dispõem à adoção e deles entenderem que a adoção é sim um ato de responsabilidade, de maturidade e de consciência. É uma responsabilidade que você está assumindo, não perante o Estado, mas perante uma vida que é confiada a você. Você acha, Tainá, que o grande problema dessa taxa alta, que chamou a atenção de um veículo de comunicação como a BBC para falar sobre isso, né, de crianças que são devolvidas, a grande questão é a idealização que esses pais fazem do que vai ser uma criança que vai chegar... É uma romantização da É uma coisa. romantização. Assim, eu não sou pai, mas eu imagino, até por conversar com outras pessoas que já tiveram os seus filhos, de que você imagina uma coisa quando você quer ter um filho e até no processo de gestação, você imagina o que vai ser a criança, aquela coisa linda, aquele sonho. E quando a criança chega, tem aquela coisa da mãe se desdobrar. Eu já ouvi várias mães dizendo assim, a gente deixa de ser a gente mesma para poder simplesmente cuidar da criança. É um momento tenso. Então, existe a idealização e a realidade do que é ter um filho biológico. Exatamente. Só que quando é biológico, talvez a pessoa diga, poxa, tá bom, não tem o que fazer. Vou devolver para a maternidade, né? Agora, aí a pessoa não está tão preparada para a adoção e entender que filho é filho, independente de biológico ou adotado, e quando bate a frustração, né, a incongruência entre o que estava sonhado, imaginado e a realidade dos fatos, e aí, bom, então tá, não foi gerado em mim, eu vou devolver. É meio que isso. A idealização sim, é um problema que a gente tem observado nos casos de devolução. E, nesse sentido, por estar aparecendo bastante, é que a gente, enquanto técnico do Poder Judiciário,
A gente tem feito esse esforço de, no período de habilitação para a adoção, conscientizar e trabalhar também, né, a idealização. Claro, todos nós temos idealizações a respeito de N situações. Claro, para tudo na vida. Sim, então o nosso papel enquanto profissional é trabalhar essas questões e desmistificar em relação à adoção. O Leite comentou sobre o trauma, né, que fica para a criança, porque é um trauma reeditado, né? Ela viveu isso pela primeira vez, pelo abandono dos pais biológicos. Depois, ela é abandonada mais uma vez pelos pais adotivos, em potencial, no caso, né? E acontece de uma criança ser devolvida por mais uma vez. E ela volta pela uma terceira vez para o acolhimento, para o abrigo. Só que o que eu achei interessante da notícia na BBC é que eles comentaram um outro lado também da história, eu não sei se a Tainá já vivenciou isso, que é o arrependimento e o trauma que o pai ou a mãe que adotou a criança e depois devolveu sofre. Porque ele se arrepende de ter se arrependido. Exatamente, se arrepende de ter arrependido e se sente muito mal, se sente um ser humano assim, incapaz. Eu vi um depoimento de um cara que devolveu a criança, ele disse que é uma dor assim, que dificilmente ele acha que ele vai superar na vida. Ele até comenta assim, uma dor de você rolar no chão, e ele diz que vai levar isso para a vida inteira dele como uma cicatriz, um ponto bastante traumático, porque teve que devolver a criança. Eu acho que é por isso, inclusive, que a justiça brasileira tem tomado muito cuidado. Eu não sei, você trabalha há algum tempo com essa situação, né, de adoção, etc. Mas eu imagino que a legislação brasileira para o processo de adoção nem sempre foi como é hoje. Em algum momento ela teve que ser modificada, e eu acho que é um processo que vai se modificando também com o passar do tempo, de acordo com as necessidades, né? Porque, assim, quando a pessoa se depara com essa... Vamos supor, de repente a pessoa tem filhos biológicos e quer adotar, é uma opção, né? Tem a pessoa que, de repente, ela não tem condições biológicas de ter um filho, aí ela também vai fazer a adoção. Obviamente, são duas situações distintas. Mas quando a pessoa vai fazer isso, eu imagino que tem todo um acompanhamento, inclusive psicológico, etc., para que esse pai entenda o que ele vai estar recebendo e tal. Então, eu acho que essa é a preocupação brasileira, a preocupação que a legislação brasileira tem buscado ter, e a justiça brasileira tem buscado ter nos últimos tempos, para que essa porcentagem de devoluções diminua, né? E que os traumas sejam diluídos, ou se a pessoa, de repente, no processo perceber que, tipo, não acho que é muito para mim, ela tenha tempo de fazer isso sem causar tantos traumas para ela e, obviamente, para a criança, que é a mais afetada, né? Sim. Hoje essa avaliação é feita, né, pelo profissional do serviço social e da psicologia, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude. Mas o que a gente orienta também durante a nossa avaliação é buscar outros acompanhamentos, né, com profissionais especializados, capacitados, para estar também acompanhando desde o início. Não apenas quando a situação já se agrava, já está no limite de que a pessoa está pensando em devolver. Então, é a importância também dessa rede de serviços no acompanhamento da situação, no estabelecimento dessa nova família. Bom, eu acho que é uma pergunta meio... que não tem uma resposta tão direta assim, mas dá para falar, em média, quanto tempo leva esse processo de adaptação da pessoa para fazer isso? É que vai de pessoa para pessoa, né? E vai de caso para caso, né? Quantos anos tem essa criança, a experiência que ela passou. A vivência anterior dela, exatamente. A disposição desse casal pretendente, desses pais. Agora... O Hélio quer fazer uma pergunta. Faz aí, Hélio. É que eu estou aqui acompanhando, fico pensando, é claro, pode ser que haja isso que a Suzane está falando aqui, do pai que devolveu e se arrepende de ter devolvido, embora para mim é um negócio que, sabe, soa estranho, porque... Então, por isso que eu achei interessante, porque acontece, talvez não seja mais comum, mas eu fiquei pensando também no outro lado. É porque numa relação como essa, é evidente que a parte frágil é a criança. Exatamente. A criança foi, por qualquer razão, ficou órfã porque os pais morreram, ou por qualquer outra razão social, está no acolhimento. Então, um adulto responsável, conscientemente estruturado, ele escolheu ir até o local e buscar, né, eu quero uma criança, eu quero ter um filho adotivo.
Então, para mim, soa muito estranho um pai que, e nesse caso, é pai sim, foi atrás, ele quis essa Claro. criança. Exatamente. É até mais pai, eu diria, do que um pai Um genético. acidente. Sabe? Porque assim, às vezes acontece, não era para ter, mas veio um filho Acidente aí. de percurso. Mas não, foi uma decisão mais consciente do que quando se quer ter um filho genético. E olha, o que acontece também é o seguinte, não é simplesmente quero uma criança. Tá bom, chegou uma criança lá e foi. Não. Tem todo um perfil escolhido, né, Tainá? Sim, sim. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. A Tainá explicou pra gente, o processo é longo, tem várias minúcias dentro disso aí. E aí, de repente, chega um Cautelas. ponto que fala, não quero mais, Aproveitando devolve, então agora que eu tô o- triste que- porque eu devolvi. Que o Hélio comentou isso, o que geralmente eles falam, assim, Tainá, os pais, quando vão devolver a criança? Você conhece, assim... O que a gente observa é que muita justificativa está relacionada ao comportamento, ao temperamento da criança, uma dificuldade de convivência, de interação devido aos comportamentos da criança. e aí tem- Ela não se adaptou à nossa família. E aí tem aquilo que o Leite já falou, quer dizer, se fosse um filho natural, Não tinha você como vai jogar, devolver? vai lá, porque Sim. não estou dando conta de educar esse menino, não. Alguém cuida aí para mim. E tem a outra questão, né? Uma criança, como eu volto a falar, é a parte frágil nessa situação. Ela cresceu dentro de um abrigo, um orfanato. Quase não usa mais esse termo, né? Serviço de acolhimento Foi institucional. no serviço. Você tá velho, no Hélio. serviço agora. velho. Você tá falando Ela segundo cresceu, grau aí. ela cresceu nesse ambiente e quem sabe já passou por outras frustrações como essa e aí o adulto responsável, ele quer que essa criança esteja psicologicamente completa e perfeita dentro de uma especificação tão ruim, negativa desse jeito, é complicado. Não consigo aceitar esse tipo de comportamento. Você acha que o arrependimento não existiria? Não, talvez eu possa usar remorso, mas arrependimento não. Como é que fica o sentimento? Você já acompanhou casos de devolução. A gente mensurou aqui na nossa total inexperiência no assunto. Ele falou que a parte mais fraca é a criança. Como fica a criança, Tainá, que acaba passando por esse processo? Traumatizada. Totalmente traumatizada. Novamente, um sentimento, né, de rejeição, de abandono. Então, é uma violação, né, de direito, Com não certeza. do ponto de vista legal ali jurídico, mas também de pensar essa criança enquanto um sujeito de sentimentos. O Leite falou que a lei era uma coisa antes e hoje é muito diferente. Acho que no passado existia muito, né? Aquelas famílias, tem 10 crianças, morreram os pais ali da casa do lado, traz mais uma, ficam 11 dentro de casa. Hoje não é assim que funciona. E eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, a adoção não tem nada a ver com caridade. Não tem nada a ver com caridade. Né? A adoção é o seguinte, você está ampliando a sua família, está trazendo um novo membro para a sua família. E esse laço familiar, ele é eterno, ele vai durar para sempre. Exatamente. Né? Não é aquela coisa, eu contribuo para aquela organização não governamental. Agora meu orçamento apertou, vou cancelar minha doação, quando eu puder eu volto. Interessante isso aí. A adoção não é caridade, né? Eu não estou fazendo o bem para aquela criança, é um bem mútuo. Exatamente. Né? Aquela criança vai ter uma família e o pai vai ter uma família, Exatamente. né? A família ampliada. A questão da caridade, um problema, né, que a gente percebe também, é porque implica muito no sentimento de gratidão, né, que eu desejo que aquela criança tenha em relação ao ato de eu ter adotado. E por isso ela tem que ser perfeita, comportar certinho, comer Exatamente. certinho, fazer Tem que tudo ser certinho. enquadrado. Você tem que agradecer a Deus que eu peguei você de lá. Exatamente. sabe? Nossa, isso Não é é muito isso? pesado, isso é horrível, porque qualquer filho biológico vai dar problema, vai desapontar. O filho biológico já não faz tudo o que o pai quer, não anda conforme o pai gostaria, né? Não escolhe as coisas que o pai gostaria. Mesmo porque não é assim que você educa um filho, né? Fazendo o que eu quero. Vai lá, filhão, controle remoto aqui, ó. Agora Então, você fez isso, agora boa. você fez aquilo. Se com um filho biológico a gente já não pode fazer isso, tem que dar o espaço da criança crescer e ter os gostos dela, como que uma criança adotada, por que ela teria que seguir a risca, entendeu? O Hélio disse uma coisa que eu acho que é muito interessante. É filho.
Ponto. É É pai, filho. ponto. Não é filho adotivo ou filho biológico. Biológico, não. Claro, existe isso, né? Um filho que foi gerado ali naquele casal e um filho que foi adotado, mas a partir disso é filho. E aí todas as consequências vão ser iguais, né? Exatamente. né? Nessa notícia eu achei legal porque conta a história de uma menina que foi rejeitada 3 vezes até achar um lar definitivo. E essa mulher que adotou ela em definitivo disse que ela testava ela, porque ela já tinha sido rejeitada. Então ela provocava, porque na cabeça dela, não sei se consciente ou inconscientemente, para ver se realmente essa mulher ia querer ela. Exatamente. Então foi um processo duro de adaptação, ela ficou meio depressiva, mas ela seguiu firme. E hoje se dão super bem, porque passou aquela fase do trauma, se As ajustaram. coisas se estabeleceram. Exatamente. Temos que ir embora. Tainá, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus te abençoe muito nesse processo de cuidar de casos que são tão delicados, E tão de sabedoria, especiais, né? de sabedoria. Porque precisa de muita sabedoria para conseguir orientar pais e crianças nesse Com processo, É certeza. com verdade, é certeza. verdade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu. A gente faz uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre vida longa e qual o segredo das 5 regiões com expectativa de vida acima dos 100 anos. Você quer viver mais? Então não saia daí porque a gente vai contar esses segredos para você no próximo bloco.